Irmãos e irmãs, nós estamos iniciando mais um estudo. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós estamos dando continuidade às reflexões que temos feito, sobre os recursos íntimos necessários ante a adversidade. Mais um recurso que iremos estudar hoje, em especial hoje, a perseverança. Aí estão as referências bibliográficas que serviram de embasamento para o nosso estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item 2. O livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, o capítulo Convite à Perseverança. O livro Leis Morais da Vida, também de Joana de Ângeles por Divaldo, capítulo Fracasso e Responsabilidade. O livro Fonte Viva, de Emmanuel por Chico Xavier, os capítulos 103, Esperar e Alcançar, 99, Persiste e Segue, e 124, Não Te Canses. O livro Encontro Marcado, também de Emmanuel por Chico Xavier, no capítulo Perseveras. O livro Bezerra, Chico e Você, Bezerra de Menezes por Chico Xavier, o capítulo Perseverar. E, finalmente, o livro Horizontes da Mente, Miramês por João Nunes Maia, os capítulos Vigilância Mental e Limpar a Mente. Então, aí estão as referências para aqueles que desejarem se aprofundar no estudo que nós vamos abordar hoje, sobre a perseverança. Aí está a lista dos recursos que nós fizemos para essa nossa série de estudos. Nós já passamos pela fé, a humildade, a coragem, a esperança, a resignação, a paciência, e hoje chegamos neste recurso em especial, o estudo de hoje, a perseverança. A frase que nós escolhemos para embasar o nosso estudo é essa que está lá no capítulo 124 do Fonte Viva, que Emmanuel nos trouxe pela psicografia de Chico Xavier. O capítulo é Não Te Canses, e a frase é essa: a perseverança é a base da vitória. E para introduzir aquilo que a base mesmo do nosso estudo, aquilo que nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão hoje, eu queria que vocês fizessem uma associação que é muito importante. O que a vitória representa? Analogamente, se nós compararmos como uma edificação, com uma construção, um prédio, um edifício, não existe uma construção, um edifício que não se apoie em uma base sólida, para sustentar os esforços que são oriundos desse edifício. E assim como essa edificação, essa vitória que Emmanuel nos traz, e cuja perseverança é a base, o alicerce, ela significa o atingimento do objetivo, a superação dos obstáculos, visando-se lá o atingimento de uma meta. É a vitória, a superação contra um mal transitório ou aparente. E nessa analogia que nós fizemos, é fundamental, é simplesmente imprescindível, que para que essa edificação seja sólida, também seja sólida a sua base. E é isso que Emmanuel nos traz nesse capítulo 124, e é sobre isso que nós vamos falar, da perseverança, como a base necessária para que nós possamos construir a nossa edificação, e para que a gente possa chegar no último andar, no último pavimento desse edifício, é imprescindível que nós tenhamos uma base, um alicerce sólido para poder sustentar essa construção. É disso que nós vamos falar nos próximos slides. E eu separei lá o capítulo do qual eu extraí essa frase, como eu falei, o capítulo 124, eu trouxe um parágrafo para a gente expandir um pouco mais essa reflexão.
Então vamos, é um capítulo maior, então eu peguei um trecho que é justamente o que tem essa frase, né, para a gente poder estender aqui essa reflexão sobre a perseverança, né? Então vamos lá. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides, ou seja, não se esqueçam, que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante entre suor e confiança, sem nunca desfaleceres. E nesse parágrafo eu aproveito, né, para destacar também um ponto que eu deixei no último estudo que nós fizemos sobre a paciência, né, de que desistir já não é mais uma opção para nós, né? Então, quando o oposto de tudo isso que representa a perseverança é simbolicamente, como a gente costuma dizer, eu jogar a toalha, né? Eu desistir, eu deixar a obra por acabada, né? Porque as forças dos obstáculos que se põem à minha frente são maiores do que as forças que eu sou capaz de empreender nesse enfrentamento, né? Então, como eu disse, reforço aqui mais uma vez, né? Jogar a toalha, né, desistir já não é uma opção para nós, né? E é por isso que esse tema é tão importante, né? Porque construindo, edificando sobre a base sólida, né, que nós buscamos, que é a perseverança, né, sermos persistentes nos esforços em busca do atingimento da meta, né, que nós nos propusemos, é fundamental que a gente tenha como a perseverança por base de tudo, né? Eu trouxe também um capítulo de um parágrafo, né, de um capítulo que eu gosto muito, que está lá também no Fonte Viva, e cujo título é Persiste e Segue. Também Emmanuel que nos trouxe pela psicografia de Chico Xavier. Vamos ler para a gente poder explicar o que me motivou a trazer essa parte do capítulo para nós. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites, no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. É muito bonito esse capítulo, eu gosto muito dele. E ele fala também, né, nesse capítulo, ele fala, eu não coloquei porque está numa outra parte, mas ele fala inclusive que muitas vezes é com os pés ensanguentados, né, e os joelhos desconjuntados que nós temos que persistir, continuar firmes, né, na caminhada, enfrentando e vencendo os obstáculos, né, demonstrando aí, né, a perseverança que é como base, né, dessa busca que nós temos, né, e como foi dito aí no final do parágrafo, né, porque senão os vermes do desânimo, né, se nós não fizermos, né, essa caminhada muitas vezes com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, muitas vezes nós nos deixaremos vencer pelos vermes do desânimo, né? E aí é possível que vamos nos ater à sombra de falsos refúgios. Olha que profundo essa reflexão que Emmanuel nos traz, né? Então, toda vez que nós desistimos, né, nós jogamos a toalha e sentamos, né, à beira do caminho, porque pelas razões que não conseguimos mais empreender forças na caminhada, né, e sentamos à sombra, muitas vezes são essas sombras aí desses falsos refúgios, né, que Emmanuel nos traz de uma forma muito clara, né, daquilo que nós, na verdade, precisamos fugir, né? E olha que interessante, né, eu destaco ainda, Emmanuel não fala que eternamente, né, não.
né? Nós sabemos que, né, que o Pai nos criou para o atingimento da meta, né? Que é o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento moral. Esse é o fim, né? Nós estamos atualmente no meio, na luta, né? Mas o fim, a meta, o objetivo é o aprimoramento moral. Foi para isso que Deus nos criou, né? Então, observem que no fechamento do parágrafo e do capítulo, esse parágrafo fecha o capítulo, Emmanuel não fala que nós ficaremos eternamente à sombra dos falsos refúgios, não. Mas perderemos certamente um bom tempo, um bom e precioso tempo, né? Voltando mais uma vez no destaque que eu fiz no estudo passado, né? Sobre a paciência, né? De que o tempo é um dos ativos mais valiosos que nós temos, né? E a perda desse tempo certamente será para nós de grande peso nessa caminhada. Né? Seguindo em frente, nós vamos falar agora da perseverança e a fé. Esse, inclusive, parágrafo que eu separei, que está lá no capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, o item 2. Eu usei esse mesmo parágrafo, para quem está acompanhando vai se lembrar, no estudo sobre a fé. Né? Vamos ler? A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas quanto nas grandes. E por que eu trouxe de novo, né, lá do capítulo que nós estudamos, do estudo sobre a fé, eu trouxe aqui para a perseverança, porque exatamente para mostrar um outro ponto também que nós estamos abordando nessa série de estudos sobre esses recursos íntimos, né, ou as virtudes, né, que nós carregamos dentro de nós, que são tão importantes para momentos como os que nós estamos vivendo. Né? Olha como eles se entrelaçam, né? E olhem como que trabalhando um, eu estou fortalecendo o outro. Não foi isso que nós vimos lá, né, que Joana de Ângeles nos trouxe lá nos Tesouros Libertadores, né? Eu trabalho um recurso e esse recurso me fortalece em outro para que eu me sinta cada vez mais fortalecido nos enfrentamentos. Né? Então, a fé bem trabalhada, robusta, ela fortalece e dá também robustez à perseverança, a essa base. Né? Ela dá ainda mais solidez a essa base da nossa construção. Né? E, como é dito aí, também a energia necessária para vencer esses obstáculos que estão tanto nas pequenas quanto nos grandes desafios. Né? E eu trouxe também lá do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no capítulo Convite à Perseverança, esse trecho que está destacado aí. Vamos ler? Perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização da fé superior. Olha que interessante, então, né? A fé superior, ela se materializa, né? Na perseverança em busca do objetivo elevado, em busca, né, como a gente colocou, né, do atingimento da meta e ainda com oferenda de amor, né? Olha que texto bonito, né? Que reflexão bonita que Joana de Ângeles nos traz aí, lá no capítulo Convite à Perseverança. Seguindo em frente, mais uma, né, alusão que a gente faz entre a ligação, né, dos recursos, né, que eu falei da paciência, né, anteriormente havíamos citado também a esperança, a fé, agora a coragem. Perseverança e coragem. Perseveras no bem acima de todas as circunstâncias. Sobrenadarás o dilúvio de sombras, fiel ao raio de luz que te aponta o rumo certo. Qual é o raio de luz que nos aponta o rumo certo? Né? Qual o roteiro de luz que nos ensina, né, o caminho, né, o Evangelho de Jesus, não é isso? Ainda mesmo de alma relegada à solidão, persistirás no bem, recordando que Jesus, que esteve sozinho ao proclamar-lhe, ou seja, o bem, né, proclamar o bem,
a grandeza do bem sobre o triunfo aparente do mal, ensinando-nos a cada um que venceremos realmente o mal, tão somente quando, em cada tarefa que abraçarmos, tivermos a precisa coragem de perseverar no bem até o fim. E olha que interessante, né? Nessa associação aí que Emmanuel nos traz, né? Lá no livro Encontro Marcado, no capítulo Perseveras, olha a associação que ele faz e observem que tem uma palavrinha que faz toda a diferença, né? Porque não é também qualquer coragem, né? É a precisa coragem, ou seja, coragem cirúrgica, né? Aquela, né, que atua de forma, né, a me ajudar a perseverar no bem até o fim, né? Até o atingimento daquilo que nós nos propusemos, né? E é muito bonito também porque esse parágrafo fala, né, dessa fidelidade que nós temos que ter ao raio de luz, né, que nos aponta o rumo certo que nós já falamos aqui de qual raio de luz é esse, né? Aí, mais uma vez, nós trazemos também a reflexão, né, da perseverança aliada à humildade e paciência, né? Vamos ler aí o parágrafo que está lá no livro Bezerra, Chico e Você, pela o Espírito Bezerra de Menezes, por Chico Xavier. O capítulo é Perseverar. As lutas e desafios se nos avolumam na marcha. Perseveremos na humildade, ou seja, na submissão à vontade de Deus, né, como nós vimos, e na paciência, que nos garantirão a segurança e a tranquilidade das quais não prescindimos para seguir adiante. Ou seja, segurança e tranquilidade, né, através da perseverança na humildade e na paciência, são fundamentais para que possamos seguir em frente. Perseverar é impositivo de que não nos será lícito fugir. Ou seja, assim como, usando mais ou menos a analogia que eu trouxe, né, do edifício, da construção simbolizada pelo edifício, que não prescinde, ou seja, não abre mão da base que sustenta o peso da edificação e os outros esforços que atuam sobre ela, né, para que ela possa resistir aos esforços que atuam, né, essa base ela é imprescindível. É por isso que Emmanuel Bezerra coloca para nós que o perseverar é impositivo, né, imperativo, né, do qual não é lícito para nós fugir, né? Ainda que cabível, né, mas como eu coloquei lá atrás, né, desistir já não é mais uma opção para nós, não é mesmo? Perseverar trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior, né? Então, aqui mais um destaque que Bezerra de Menezes faz nesse sentido que nós estamos trabalhando esse recurso, a perseverança, né? Nunca desanimar, nunca esmorecer, nunca desistir, nunca jogar a toalha, né? Firmes na construção do bem, né? A fim de que nós possamos ser merecedores do atingimento da meta, né? Mais uma vez usando lá a simbologia do persiste e segue. O meio é a luta, né? O fim é o aprimoramento, né? Então nós estamos aqui em luta, objetivando chegar lá, né, no atingimento, no bem maior que Bezerra cita aí, né? E também lá no capítulo de Fracasso e Responsabilidade do livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles nos traz, por Divaldo Franco, esse parágrafo que está destacado aí e que eu vou ler para vocês. Luta sem desfalecimento e perseverança no posto, em qualquer circunstância, são as honras que se reservam ao candidato interessado na redenção, né?
mais uma vez, né, também Joana de Ângeles reforçando aí, né, que a luta, né, sem o desfalecimento, sem o esmorecimento, né, e a perseverança no posto em qualquer circunstância, né, são as honras do candidato interessado na redenção. E para finalizar, nós trouxemos lá do Horizontes da Mente, né, do Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, dois trechos muito importantes, né? E eu vou explicar para vocês qual foi o nosso objetivo de trazer esses textos, né, que falam sobre a vigilância mental, sobre a limpeza da mente. Por quê? Né? Porque nesse caminho né, da perseverança, né, que nós estamos falando aqui, de não desanimar, de não esmorecer, de não julgar a toalha, né, de não desistir, de não nos sentarmos à beira do caminho, na sombra dos falsos refúgios, é fundamental que nós tenhamos a vigilância mental. Né? Porque com todos os recursos que hoje, né, externos, né, e que estão ao nosso alcance, né, que chegam, né, as informações externas, né, aquelas que nós buscamos, enfim, né, com essa facilidade que nós temos hoje de acesso às informações, muitas vezes, se nós não tivermos essa preocupação que nós vamos citar aqui, né, da vigilância mental, né, da seleção das ideias, do cuidado com o pensamento, né, da limpeza mental, como vai ser citado aí, né, por Miramês, é muito fácil que nós vamos criando uma espécie de poluição mental mesmo. É esse o termo que Miramês usa, né? E essa poluição mental, ela tende a nos arrefecer, nos abater, a nos desanimar, e nós precisamos estar operantes nesse sentido, operantes, né? Então, esse é um papel, gente, que nós somos personagens, não é uma coisa passiva, chega em mim, né? Não, eu tenho um papel ativo nessa questão que nós estamos trazendo, né? Seja, né, como a gente falou, na seleção dos assuntos que eu trago, que eu vejo, que o meu campo mental capta, né? Seja por aquilo que eu exteriorizo e principalmente pela minha construção mental. Então vamos ler aí o tema para a gente ver a importância do que Miramês nos traz lá no Horizontes da Mente. Primeiro, o capítulo Vigilância Mental. Aquele que não esmorecer nesse empreendimento sagrado de educar a si mesmo, de limpar a mente, de criar nos campos férteis dos pensamentos áreas compatíveis com a luz, onde poderão nascer as mais belas diretrizes da alma, ajustando todas as emoções em uma dialética mental, conseguirá a transmutação dos desejos inferiores em sementes de luz, para que as plantas, flores e frutos sejam produtos do amor. Olha que coisa importante, que reflexão importante que Miramês nos traz, né? E eu vou ler o destaque que eu fiz ali, que também é um trecho, só que de outro capítulo, o capítulo Limpar a Mente, porque eles estão muito juntos. Então vamos ler e depois nós vamos sintetizar a ideia que Miramês nos traz e o porquê que eu inseri nesse estudo essa questão da vigilância mental. A poluição mental turva a consciência e conturba o raciocínio, deixando a alma trôpega no vaso da carne. O homem civilizado não tem um costume diário de higienizar o corpo, pois a mente, na verdade, tem grande necessidade de limpeza, tanto quanto o corpo, por ser o centro da vida que comanda toda a massa somática. Olha que reflexão importante que nós estamos finalizando o estudo, mas eu gostaria muito que vocês pensassem e refletissem profundamente sobre o que Miramês nos trouxe nos dois parágrafos, nos dois capítulos, né? E como eu falei anteriormente, né, a poluição mental turva a consciência. Então imaginemos, né,
aquela água de um lago que vai ficando turva ali pelos detritos que são jogados nela, né? E daí a polpa ela tem imprópria, completamente imprópria para o consumo, né? Até mesmo para qualquer destino que você vai fazer daquela água, né? Então olha a simbologia que Miramês nos traz, né? Conturba o raciocínio, deixa a alma trôpega, ou seja, ponta, né, no vaso da carne, né? E olha o que ele nos trouxe. Nós não temos o costume de tomar todo dia o nosso banho diário para higienizar o corpo, né? E por que não construir esse hábito para a higienização da mente, para a limpeza mental, né? Ele, no parágrafo acima, Miramês nos dá uma dica prática, aliás, como ele faz em todo o livro Horizontes da Mente. Observem aos estudiosos de Miramês, os estudiosos deste livro, dessa obra belíssima, Horizontes da Mente, como ele sempre nos traz dicas práticas, simples e práticas, né? Para que a gente possa aplicar nisso que nós estamos estudando. Olha acima aí como que ele deu um exemplo. Criar nos campos férteis dos pensamentos áreas compatíveis com a luz, ou seja, né, pelo esforço do quê? Do pensamento elevado, né, através da prece, da sintonia elevada, né, da seleção das ideias mesmo, né, do esforço na seleção das ideias. Em outro capítulo, que não está destacado aqui, mas é um outro exemplo que eu trago, que eu, desde quando eu aprendi no estudo nosso lá do estudo do livro Horizontes da Mente, às quartas-feiras, na nossa casa, eu nunca mais esqueci essa dica que Miramês nos traz. Ele fala assim em outro capítulo desse mesmo livro. Quando vocês estiverem, né, sentindo essa dificuldade em função de toda uma conturbação do meio, imaginem como que uma chuva de fluidos espirituais superiores caindo sobre o ambiente, né, como se fossem gotas, né, prateadas tocando a cabeça, né, daqueles que se encontram ali naquele ambiente. Olha uma forma, né, que é algo que limpa mais o ambiente do que a chuva, né, que cai dos céus, né? Então, por que nós não podemos fazer essa analogia, né, nesses momentos, né? Então, Miramês nos dá aí uma dica prática, né, para que nos campos férteis dos pensamentos, ao invés da gente ir acumulando os detritos que turvam as águas da nossa consciência, né, que nós possamos fazer esse esforço, imaginar como que uma chuva trazendo água cristalina dos céus, né, e os fluidos carregada, né, dos fluidos espirituais superiores. E Miramês fala nesse mesmo capítulo, porque isso é o que nós, espíritos superiores, né, espíritos como Miramês, isso é o que nós fazemos por vocês. E olha aqui, né, que com essa simbologia nós vamos encerrar o capítulo de hoje, né, e o estudo de hoje, né, que está em capítulos, por que não, né, mas agradecendo a cada um de vocês por mais uma oportunidade de refletirmos juntos. Tá? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.